Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O título desse vídeo é bem sugestivo: Minha Casa, Minha Vida, Minha Vida, Minha Casa. Pois então, neste vídeo estarei respondendo a perguntas que me fazem com muita frequência. Tipo, sua casa é própria? É financiada? Vale a pena? Os juros são muito altos? Foi fácil? Como conseguiu? Também vou contar a trajetória, né, para conseguir como que foi, como que a gente achou essa casa, que não é qualquer casa que entra no projeto. Então, o vídeo vai ficar um pouco longo. A pergunta é campeã: a sua casa é própria? De certa forma é, e de certa forma ainda é da Caixa, né, porque é financiada pelo projeto Minha Casa Minha Vida. E é exatamente minha vida, né, você vai levar a vida praticamente inteira pagando. E eu vou contar a história de como a gente conseguiu, né? Como foi essa trajetória pra gente financiar essa casa. E a trajetória, gente, começa lá 11 anos atrás, já um tempinho. Eu morava lá na Cidade Industrial, região metropolitana de Curitiba, do lado do Mirante do Passaúna, que é um parque aqui da região. E lá, por ser área verde, não tem, é mais chácaras, não é loteado, então tem menos população. E então, por conta disso, os horários de ônibus no final de semana e feriado é reduzido. E como na época eu trabalhava no shopping, que trabalha diretão, então ficava um pouco complicado. E na época eu namorava meu marido, e ele morava aqui em Campo Largo, nessa região, nesse bairro, né? E daí o que ele fazia? Nos finais de semana, às vezes ele me levava lá e depois voltava para casa. Até que um dia, que era até véspera de Páscoa, mais ou menos, eu lembro que era sexta-feira santa, e daí não tinha ônibus, ele me levou, me deixou lá de moto e veio pra cá. No outro dia cedo, eu levantei para poder ir trabalhar, né? E daí um pouco, praticamente na frente do parque, eles tinham descartado um corpo lá. Então eu fiquei com bastante medo, né? Foi depois desse dia que a gente decidiu que a gente ia procurar uma casa para sair de lá, né? Por ser perigoso, eu morar sozinha e não ter ônibus, e às vezes tinha que andar a pé lá. Então a gente começou a procurar casa. E nessa a gente procurou desse projeto Minha Casa Minha Vida, que na época tinha bastante aqui na região de Campo Largo. Nas áreas os bairros mais retirados, mais tinha. E daí a gente foi ver umas no condomínio, eu não agradei, tinha uma até que era no condomínio, mas virado pra rua. Mas daí ele até gostou, mas eu não gostei por causa da privacidade, né? Que condomínio é todo mundo junto. E daí não dava pra mudar a casa por conta do condomínio, né? Não pode mudar a cor, não pode mudar. Só se o condomínio mudar a cor tudo, você pode mudar a cor da casa. E daí a gente viu uma num bairro chamado Três Rios. Linda, linda, linda. Na época acho que era 98 mil, o cara deixava até por 95. Porém, tinha no projeto Minha Casa Minha Vida, o financiada, tudo certinho. A gente tinha feito uma simulação, dava certo. Tinha uma chácara na frente, assim, era uma rua sem saída, bem tranquila. Uma chácara na frente, já um comércio, né, na esquina, né, uma mercearia. Então era bem bonito, a casa era bem bonita também. O piso era todo verde com branco, me apaixonei pela casa. Só tinha um detalhe: mesmo problema de onde eu morava, não tinha ônibus no final de semana. Então a gente já estava tudo empolgado, então quando a gente descobriu isso, desistimos. Aí não achamos mais nenhuma que agradasse, né, que não fosse tão com problema de ônibus. Enquanto isso, a gente deu uma acessada nas buscas, porque a gente não achou mais nada. Aí a gente pensou em alugar uma casa. Enquanto isso que a gente estava na busca de alugar uma casa, eu vinha e nos finais de semana e feriado pousava na minha sogra. Aí até a gente conseguiu alugar uma casa.
A gente achou uma casa ali, bem próximo da casa da minha sogra. 3 cômodos, né? Era quarto, cozinha e a sala e o banheiro. Daí a gente foi lá ver, a gente gostou da casa. Daí a proprietária mora ainda na frente, né? E só tinha um problema. Eu tinha 2 cachorrinhas e ela tinha um cachorro que não era muito sociável. O cachorro dela já era idoso e tudo mais. Aí, agora, o que fazer, né? Muda, não muda? E os cachorros, como é que faz? Aí tinha um espaço, a solução foi. Tinha um espaço entre a casa dela e a casa que a gente ia alugar, que era tipo um muro, por causa da área dela. Então, o que a gente fez? Pegou a casinha da cachorra e virou no corredor lá e acabou a mistura de poodle com um Lhasa. Então, era bem pequenininha. Aí, elas ficaram ali, até elas fazerem amizade com o cachorro, que era o Duque. Aí, a gente tinha um gato também. A gente sempre gostou de muito bichinho. Era a Bia. A Bia, logo que a gente se mudou, no dia que a gente se mudou, a gente deixou ela um pouco no banheiro, né, presa. Aí ficamos com dó, soltamos ela e a Bia sumiu. Nossa, meu marido ficou desesperado, achando que era culpa dele, que a gata tinha sumido, que ela não ia voltar mais. Falei, calma, ela tá assustada porque mudou de residência, ela era novinha ainda, acho que ela tinha uns 3 meses. E a gente tinha achado ela na rua. Aí quando foi à noite, a Bia apareceu. Se acostumou lá com a casa. E lá a gente viveu, acho que em média de 2 anos. Mudei, meu marido foi morar comigo, né? E 1 ano depois, mais ou menos, eu engravidei. Na verdade, eu achei que eu não poderia engravidar, porque eu fazia tratamento de microcisto. E eu tinha ido numa consulta que o médico disse que não é que eu não poderia ter filho, mas eu teria dificuldade. Provavelmente teria que passar por um tratamento de fertilização para conseguir ter filho. E eu tomava anticoncepcional para controlar, porque se eu não tomasse anticoncepcional, só vinha a cada 2 meses, 2 meses e pouquinho. E vinha assim, 15 dias, mas era com esse espaçamento. E nessa consulta já tava tudo reguladinho, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, continue tomando o anticoncepcional, se começar a atrasar, mesmo tomando, né, o anticoncepcional, separa e volta pra gente avaliar de novo. Passado um tempinho, começou a atrasar 5, 10, 15. Então, daí até falei pro meu marido, já que não vou ter que parar e voltar, né, na consulta. Não engravidava mesmo, né? E parei. E era pra mim, até marquei a consulta pra retornar lá. Só que daí início no meu trabalho saiu umas pessoas e acabou que eu tinha que trabalhar dobrado, né? Tipo, eu trabalhava o período da tarde, aí nessa época eu entrava de manhã, só saía à noite. Então eu acabei cancelando essa consulta, né? Até dar uma melhorada no trabalho pra mim conseguir ir na consulta. Nisso foi praticamente 1 mês, sei que no segundo mês, quando eu ia pra consulta e não vinha, né, que daí já tinha feito lá o prazo que era pra poder vir, já tinha dado os 2 meses, não veio. Resultado, grávida. Foi um misturo de um monte de emoções, né, porque até fiz o teste de farmácia primeiro e poderia dar um falso positivo se um microcisto tivesse descido pro útero e talvez precisasse de cirurgia. Aí o grande medo, né? Tô grávida ou não tô? E não tinha planos pra ter filho, então, tipo, era uma loucura, né? E ainda tinha o dia que eu fui no posto, né, pra fazer o beta, pra realmente saber que tava grávida. Eu tava com viagem marcada pra Mato Grosso do Sul, pra casa da minha mãe. E eu fiz o exame e fui. E daí tinha que pegar resultado dali, não lembro se era 3 dias. Sei que eu tava na viagem ainda. Aí o marido foi pegar, a mulher não entregou, disse que tinha que entregar pra mim, pessoalmente. E ele ficou ansioso pra mim voltar, pra mim pegar o resultado, que ele não tinha conseguido pegar.
Aí voltei, cheguei lá, ela já falou que tinha dado realmente positivo, que era para começar o pré-natal. Aí como o postinho de lá era de quando eu morava no velho endereço, eu tive que ser transferida para o outro posto de saúde fazer o pré-natal aqui. Aí foi uma gravidez um pouco complicadinha, né, com bastante infecção, tudo mais. Mas, enfim, a moto que a gente tinha, a gente vendeu para poder fazer o parto, né? Fez o parto no particular, fez todo o pré-natal no SUS, daí o parto a gente pagou por fora. E aí o Kaique nasceu em 25 de março e a casa começou a ficar pequena, porque dentro do quarto não cabia o berço por causa do guarda-roupa, aí tiramos o guarda-roupa, colocamos na sala para conseguir colocar, daí ainda tivemos que arrancar a porta do quarto, porque senão o berço não entrava. Aí detalhe, guarda-roupa, a cômoda do Kaique, tudo na sala, porque não cabia no quarto. E aí a gente viu numa situação que a gente tinha que arrumar uma casa maior. E essa casa aqui, ela tinha sido construída e tinha uma placa de vendas por 145 mil. E na época a gente até foi ver, só que o valor da entrada era um valor absurdo. Então a gente nem foi mais atrás. Aí nessa época eles colocaram uma placa que tinha abaixado o preço de 145 por 125. E por ser pertinho aqui, então a gente até queria, né? Mas o valor era muito alto pra gente. Tipo, a gente trabalhava no shopping, eu era caixa, meu marido era auxiliar de manutenção, então o salário era baixo. Então para financiar era bem complicado, tinha que ser um valor bem abaixo. Aí meu sogro falou assim, ligue lá na imobiliária, tenta descobrir como é que faz. Daí meu marido falou assim, não, já tentei, já fiz um simulado de financiamento, né, que dá pra fazer pelo site da Caixa. Ele falou assim, deu um valor de entrada muito alto. Na época acho que era 52 mil de entrada. E a gente não tinha nada de dinheiro. Que era a única coisa que a gente tinha, era a moto, ainda a gente tinha vendido pra fazer o parto. Aí meu sogro falou assim, não, mas ligue lá, vê se não tem outro jeito, que parcele a entrada, alguma coisa, qualquer coisa eu ajudo vocês. Sei que ele falou tanto que a gente ligou lá. Aí a mulher da imobiliária pediu pra gente ir lá no escritório pra conversar. Aí fomos, nessa época, acho que tinha uns 2 meses mais ou menos. E chegamos lá, daí ela apresentou 2 tipos de plano de financiamento, que era o Price, que a gente fez, e o saque. No saque, realmente, as parcelas começavam alta e depois ia diminuindo. E o valor da entrada era bem alto, que era 52 mil. E são 30 anos pagando. E o price que a gente fez, que eram 300 meses, né, que dá 25 anos. O valor da entrada é baixo, só que as parcelas são altas e é fixa. E então, desde o começo do pagamento até o final dos 300 meses, a parcela tem de ser até um pouquinho mais por causa dos juros, né? Mas não abaixa um centavo. E aí a gente foi ver sobre o FGTS, aí tem o dissídio, né? E o dissídio diz que pode ser até 17 mil. Eu sei que a gente conseguiu 2 mil e pouquinho. Depois eu passo o valor certinho mais pra frente. E daí valor da entrada a gente tinha 6 mil e meio de fundo de garantia. Então, isso ainda se fosse para juntar a minha renda com o do meu marido. E a gente não era casado, né, legalmente. Aí ela fez uma simulação lá, dava para fazer dessa forma. E tinha que correr atrás de um valor que, se eu não me engano, o valor para fazer toda a documentação e a entrada e tudo mais dava em torno de 14 mil. E então a gente foi correr atrás disso. Daí a primeira coisa foi fazer uma união estável para poder juntar a minha renda com a dele. E na época a gente ganhava muito pouco, a gente teve que fazer uma declaração, acho que de R$200 para ele, como se ele estivesse trabalhando um serviço por fora e ganhava esse valor a mais para conseguir
bater o valor para financiar. Aí o valor do dissídio foi de 2.113, então um valor muito baixo. Aí tinha um valor de recursos próprios, que foi de 3.837, e ainda mais documentação que teve a parte do cartório. Sei que nisso o meu sogro teve que ajudar a gente num valor de 6.000 na época, para poder fechar o valor lá para da entrada e documentação. Então foi dessa forma que a gente conseguiu, né? E aí a pergunta que sempre me fazem, foi rápido? Então, depois que a gente deu a entrada, que fez a união estável é bem rapidinho. E daí a gente deu a entrada em junho, quando foi, acho que dia 14 de julho, a gente retirou as chaves. E a gente começou a pagar em agosto de 2013. Então, agora em agosto vai fazer 8 anos. E vamos para mais uma pergunta. Quanto custou? Então, o valor da casa era 125 mil. Aí, tirando o valor que a gente pagou lá de fundo de garantia, de recursos próprios, aí teve o dissídio. Então, tudo isso aí juntou 12,5. Aí, de 125 ficou 112,5. Então, esse foi o valor que foi financiado, né? De 125 ficou financiado 112.500. E qual que é o valor da parcela? Então, a gente começou pagando 632, aí teve os juros, né? Que vem anualmente, ele vinha um aumentinho por causa juros sobre juros. Então, mas ele é um valor bem baixo. Eles falam que é por causa do seguro, conforme a casa vai ficando velha, o seguro tende a aumentar. Então, hoje tá em 670, chegou a 675, daí depois que a gente usou o FGTS para dar uma amortizada, agora tá 670. Então, qual que é a próxima pergunta? Como fez para conseguir? Essa pergunta acho que eu já até respondi, né? Que o meu sogro ajudou, a gente foi atrás, fez uma união estável para poder unir as rendas, teve que fazer uma declaração numa renda um pouco melhor, porque a gente ganhava um valor muito baixo para poder financiar. E igual eu falei anteriormente que eu não gostava de condomínio, mas essa casa aqui ela é considerada um condomínio, que é 2 casas num terreno só que elas são individuais, tipo, a minha casa não é dependente da outra, são tudo separado, a não ser que futuramente tenha algum problema no telhado, que elas são unidas pelo telhado, mas fora isso, cada um tem sua entrada, é bem separadinho. E a cor também, a gente só mudou a cor mais interna, né? A gente deu umas mexidas já na casa, a gente já fez umas melhorias e não tem problema, porque não é um condomínio constituído, não. É só consta no documento como condomínio por conta que é 2. Vamos para a próxima pergunta. Foi fácil financiar? Olha, gente, eu me surpreendi, porque da data que a gente deu a entrada, que foi em junho, acho que se não me engano, dia 12 de junho, alguma coisa assim, foi um mês praticamente certinho pra gente retirar as chaves, então foi muito rápido. Eu imaginei que ia meses, mas não, foi bem rápido. Se gostaram do vídeo, já deixa um like, se inscrevam. Vamos lá para a pergunta-chave. Vale a pena financiar? Eu vou dar meu ponto de vista, gente, que eu falo para todo mundo, que os juros são muito altos, mas para mim valeu a pena, não me arrependo de ter financiado, faria de novo, se eu voltasse no tempo eu faria de novo. Por quê? Porque assim, gente, o valor do juros, se você for levar em conta, realmente é muito alto. É 4,59%, 4,5% e 4,59%.
E para vocês terem uma noção, as primeiras parcelas a gente só paga juros. A amortização é um valor muito baixo. Você vai, cada mês vai aumentando a questão de R$1 de amortização. Então, quando eu comecei a analisar ali as parcelas, que não faz muito tempo, tava a amortização por mês de R$204, sendo que a parcela era praticamente quase R$700, era 670. Então, se você vê, mais da metade da parcela é juros. E então, conforme vai passando os meses, vai aumentando ali R$1, agora tá aumentando acho que de 2 em 2. Então, lá as últimas parcelas vai estar a amortização lá em cima, mas as primeiras é só juro. E vamos para mais uma pergunta. Se arrepende de ter financiado? Não, gente. E se voltasse atrás, faria de novo. Porque se você não financia, a não ser que você tenha uma outra opção, mas você vai viver de aluguel. E hoje em dia o aluguel também é um valor muito alto. Realmente você vai comprar uma casa e vai pagar um valor exorbitante de juro, que vai equivaler 2 vezes o valor da casa. Mas assim, se você não tem intenção de mudar de endereço, você tá com um emprego que você acha duradouro, né? Então, e você achou a casa um imóvel que é perfeito para você, então não vejo por que não financiar. Porque se você vive de aluguel, fala, não, eu vou juntar esse dinheiro e vou comprar à vista, ou vou dar um bom valor de entrada para baixar os juros. Ótimo, mas assim, gente, como eu não tinha nada e eu já estava vivendo de aluguel, então hoje os juros do IGPM tá um valor muito alto, tá em torno de 20%. E o reajuste é anual, né? E sobe o valor do aluguel, sobe o valor do seguro, e não é fácil você viver de aluguel. Porque como que você vai pagar ali um aluguel? Não existe aluguel baixo agora. Pagar um valor de um aluguel e ainda juntar dinheiro para você comprar um imóvel. Então, hoje em dia, se fosse para mim morar nessa casa, que é a casa aqui do lado, que é igual à minha, a minha ainda foi feita umas benfeitorias, ficou maior, mas a deles ali que não foi feita e é igual à minha, a planta original, tá no valor de R$700 no aluguel. E eu pago 670. Para você ter ali uma comparação, que eu estaria pagando um valor a mais só de aluguel. E então esse valor estou pagando de parcela. É uma dívida para perder de vista? É uma dívida para perder de vista. Mas é o custo de um sonho, né? É uma realização, é você ter o seu cantinho, você poder mexer, né? Porque aqui a gente já fez, aumentou a garagem, a gente tem os nossos bichinhos ali, a gente não se preocupa, porque hoje a grande preocupação é você morar de aluguel, porque muitos imóveis não aceitam animais. Isso é uma realidade. Cachorro, gato até mais aceitável, um passarinho, alguma coisa, mas cachorro é ainda um grande problema na hora de se alugar um imóvel. E a gente tem muitos bichos, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, a gente tem galinha, a gente tem periquito, a gente tem calopsita, e a gente tem cachorro, e 2, né, e uma não é tão pequena. Então, tudo isso, pra gente viver de aluguel, seria muito difícil. E a gente tem porquinho da Índia também, que eu já tá esquecendo da Juju. Então, são por esses motivos que vale super a pena você ter o seu imóvel, ter o seu cantinho, você poder criar suas coisas, você ter o seu quintal, porque hoje em dia também em cidade é muito difícil você conseguir um imóvel que tem um quintal. Então, e você ter a comunidade de saber que você está fixo ali. É complicado quando acontece alguma coisa que mexe na sua renda, você sabe que você tem aquela dívida, mas se você não tivesse com essa dívida, você estaria com a dívida do aluguel também. Então, por esse motivo, eu acho que sim, é viável. Se você não tem intenção de mudar de endereço, você tá com uma renda ali fixa, corre atrás do seu sonho,
Hoje em dia não tem muita opção de imóvel para nesse projeto Minha Casa Minha Vida, mas vai atrás, corre que você vai conseguir a sua também. Vamos para as próximas perguntas. Dá para usar o FGTS para amortizar o valor? Sim, gente, dá. Essa é a boa notícia. Você pode abater o valor da parcela durante um ano. Vamos dizer que agora eu ligue lá na Caixa e peço para amortizar as parcelas durante um ano. Ou seja, nós estamos em março. Até março do ano que vem, as parcelas serão abatidas com o valor que eu tenho do FGTS. Vamos dizer lá que eu tenha 1.500. Esse valor de 1.500, eles vão dividir em 12 e vão abater do valor da parcela, que daí o valor da parcela fica bem menor. E a segunda opção, que para mim é mais viável, acho que compensa mais, na minha ponto de vista, é a amortização do contrato. Você pode fazer isso a cada 2 anos. Você liga lá na Caixa, eu vou deixar o telefone deles aqui na descrição do vídeo. Você liga lá e pede para usar a sua conta de fundo de garantia para bater o valor do contrato. Aí ele diminui, por exemplo, lá eu tinha 300 meses, o valor que tenho lá para amortizar vai amortizar 3 parcelas. Então vai ficar 297. Então isso vai reduzindo o prazo da dívida. Eu vou fazer já a segunda vez, já esse mês. Eu já liguei lá, tá no prazo agora já para vencer, porque eu posso fazer de novo. Uma pergunta muito frequente também quando eu falo que tenho muitos animais. Qual que é o tamanho do seu imóvel? Eu deixei anotadinho aqui porque eu não lembro de cabeça. Então, a metragem construída é de 62,88 metros quadrados. Não é muito grande, gente. Ela é 2 quartos, sala e cozinha conjugada. A garagem agora a gente deu uma estendida, então ficou maior. Dá para estender roupas, essas coisas, não tem perigo de molhar. E o tamanho a área total do imóvel é de 159,25. Então tem um quintal até grandinho, então comporta os bichinhos. Quanto você já pagou do seu imóvel? Quanto tempo? Então, gente, vai fazer 8 anos agora em agosto que a gente tá pagando, né? Dia 12 de agosto foi a primeira parcela, então dia 12 de agosto agora de 2021 vai fazer 8 anos. Quanto você já pagou? Então, era 300 parcelas, que equivale a 25 anos. Eu já, como eu disse para vocês, já bati do FGTS, vai para a segunda vez, então com os outros foi a primeira vez que eu fiz. Mas também já lancei valores para amortizar, porque se você tem o aplicativo da Caixa, na opção habitação, ele te dá opções de você... eu tenho R$200 sobrando. Então, você vai lá e lança para amortizar. Você pode amortizar das parcelas ou pode amortizar do contrato. Eu já fiz isso algumas vezes. E então, a gente já bateu já um valor. Eu deixei aqui certinho. Então, de 300 parcelas, hoje tem 176. Cadê o valor certinho? Isso. De 300 parcelas, hoje tem 176 restantes para pagar. Isso em valor, gente, foi pago 28.506 em 124 parcelas. Esse 28.506 dividido em 124 parcelas. Sem falar que eu falei para vocês que eu fiz alguns lançamentos que, por exemplo, a amortização da parcela de R$300, eu coloquei lá R$600, então amortizou 2 parcelas. Ó, pra você ver a vantagem. E o valor restante da dívida, gente. Hoje a dívida tá em 84 mil. Então tá com, na verdade, 83.994. É um valor bastante alto ainda. Uma longa percurso aí pra gente pagar esse imóvel.
Gente, deixe nos comentários se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, que daí eu faço um outro vídeo terminando de responder as perguntas. Mas as perguntas mais frequentes que mais me perguntam foram essas. Eu acredito ter respondido todas, mas se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta, a sua opinião, se é a mesma opinião que a minha. Se você tem um imóvel financiado, se você, como você conseguiu, se foi realização de um sonho. Então deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber. Se também realizou o sonho através do Minha Casa Minha Vida, que é também Minha Vida Minha Casa, né? Porque é um longos anos pagando ainda. Pra você ter uma ideia, hoje, meu filho era pequenininho, hoje ele tem 8 anos, eu teria que terminar de pagar quando ele tivesse 25 anos, que é a idade que eu tinha quando eu comecei o financiamento. E se gostou, deixa um like, se inscreva no canal, curta, compartilhe, gente, ajuda a gente a crescer. E é isso, gente, um grande beijo, espero ter ajudado vocês